Lucas, capítulo 23, do versículo 44 a 46. E era já quase a hora sexta, aí por volta de meio-dia. E houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, suspirou ou expirou. Isso aqui é na sexta-feira. Agora vamos para o domingo, capítulo 24, do versículo 1 ao 7. Lucas 24, do 1 ao 7. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Isso aqui é domingo. Aqui está o tema da minha palavra. É sexta-feira, o domingo vem aí. É isso aqui que eu vou falar com vocês. Antes, só para deixar, eu já falei aqui na igreja sede, mas já que eu estou na transmissão, só para lembrar vocês. Não tem nenhum problema aí na Semana Dita Santa ter cantata de Páscoa, fazer culto especial, não há nenhum problema. Mas eu só queria lembrar a igreja que essa não é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lucas capítulo 22, onde Jesus dá a ordenança da celebração da Páscoa, que é Ele, e para fazer isso em memória até que Ele venha. E Paulo repete em 1 Coríntios capítulo 11. Então, a nossa Páscoa é toda a Santa Ceia. Toda a Santa Ceia nós estamos celebrando a Páscoa. Só para te posicionar, para você não ir nessa conversa e nessa onda, pensando que Páscoa é na Semana Dita Santa. Biblicamente falando, a nossa Páscoa é toda a Santa Ceia. Vamos então à palavra. O que representa essa morte de Cristo na sexta-feira e a ressurreição no domingo? O que a gente pode fazer por analogia? O que isso pode representar? Então vamos primeiro para a sexta-feira, ok? E no término de cada tópico, eu vou querer que você repita, tá? É sexta-feira, mas o domingo vem aí. Vamos ensaiar? Vamos lá? Bem, então o que representa? Primeiro, a sexta-feira representa traição. Se você parar para pensar quem era Judas, o Salmo 41, versículo 9, tem uma parte que é messiânica. Até o meu amigo íntimo, aquele mais chegado, em quem eu confiava, que comia o meu pão, levantou o seu calcanhar contra mim. Jesus coloca Judas numa posição elevada, de alta confiança, era o tesoureiro. E quando você vai para a narrativa de João, capítulo 13, do versículo 21 ao 26, quando eles estavam reunidos, e eu já disse aqui, vou repetir, vou fazer aqui com a mão, a mesa aqui dá uma ideia de um V, mas a mesa aqui era um U. A mesa não é aquilo que você vê, que está lá na Capela Sistina do Vaticano, né? Jesus na ceia com a mesa normal que a gente conhece. Naquela época não. A mesa era em forma de U. Então entravam por aqui para poder servir e as pessoas ficavam aqui, ó, em volta da mesa. Ao invés de ser aqui o V que eu estou fazendo com o dedo, era em forma de U. Nessa parte daqui ficavam as pessoas mais importantes. Nessa curva do U, a de média importância. E do lado de cá, a de menos importância. E não se sentava de frente, se deitava de lado. Então Jesus estava no lugar principal, ele estava aqui. E quem estava de um lado e de outro? João e Judas. Por que essa era a posição?
Porque quando Jesus vai dizer, não é, que ele ia ser traído por um deles, Pedro, que está aqui, de frente para o lugar principal, Pedro está desse lado, aqui é o lugar principal. Então, Pedro faz sinal para João perguntar a Jesus quem era. Porque na posição de você ficar deitado, quer dizer, a cabeça de João podia recostar no seio de Jesus. E João pergunta, e Jesus vai dizer, aquele que meter a mão comigo no bocado. Isso é, só quem está do lado alcança a mesma tigela e a mesma comida. Então, você tem João de um lado e você tem Judas do outro. Para você ver o nível que ele estava. Ele ocupava uma alta posição e estava no lugar de posição. Pedro estava no lugar mais inferior. Aqui vai uma lição. Não pense porque você dá a alguém uma alta posição que ele não vai te trair. Posição não é respaldo e significativo que você está protegido. Ok? Traição pode acontecer em qualquer nível de relacionamento. Então ele traiu Jesus. Quem sabe tem alguém aqui vivendo a sua sexta-feira, traído por um amigo de alta confiança, traído por membros da família, não sei, uma traição. Quem sabe essa é a tua sexta-feira. Caramba, recebi um golpe de uma pessoa que eu nunca pensei que ia fazer isso. Nunca imaginei que esse membro da minha família pode ser um filho, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o primo, pode ser um irmão. Eu nunca imaginei que eu ia ser traído dentro da minha própria casa. Eu quero que você repita, então, por favor, que hoje é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Vamos lá? O que a gente aprende com essa sexta-feira da morte de Cristo? Injustiça. Jesus foi injustiçado. Cristo foi injustiçado. Quando você lê Mateus, capítulo 27, versículo 20, a elite religiosa judaica influenciou a multidão para liberar Barrabás e matar Jesus. E no versículo 23, Pilatos vai dizer, o que esse homem fez? Qual é o pecado dele? Pilatos tenta mudar o quadro, porque sabia que era uma injustiça. Ele sabia que era uma injustiça. Agora é interessante que no versículo 18 desse capítulo, a gente vê que uma força motivadora da injustiça é a inveja. Está lá escrito no texto. Jesus sofreu uma injustiça pela inveja da elite religiosa por Jesus conquistar o povo, operar os milagres que operava, mas injustiça. Eu queria dizer uma coisa para você. Talvez você foi injustiçado, mas eu queria te dizer que você não é o primeiro. Você não é a primeira pessoa a sofrer uma injustiça. Talvez essa seja a sua sexta-feira. Você está vivendo um tempo de injustiça. Queria lembrar para você que José foi injustiçado na casa do pai, foi injustiçado na casa de Potifar. Quero lembrar para você que Davi defendia Saul com unhas e dentes, defendeu o reino e foi injustiçado, foi perseguido implacavelmente por quase 10 anos por Saul. Daniel era fiel, não havia falta nenhuma dele, foi jogado na cova dos leões. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro apanharam, tiveram roupa rasgada, foram colocados em cadeia por injustiça, e o próprio Cristo. Então, queridão, você não é o primeiro. Quem sabe essa é a sua sexta-feira. Você está vivendo um tempo de injustiça. Dá para você dizer? Vamos lá? Pode ser que você esteja nesse tempo. Em terceiro lugar, o que essa sexta-feira representa? Maldade. Jesus tomou tapa, Jesus foi esbofeteado, colocaram uma coroa de espinho e bateram com uma cana. Talvez a maldade com você, ela pode ser física, ela pode ser moral e emocional. Jesus sofreu as três. Alguma maldade. Maldade é perversidade, é crueldade, é algo desumano. Quem sabe
Você está sofrendo uma maldade. Pode não ser física, pode ser moral, pode ser emocional, mas estão fazendo uma tremenda de uma maldade no meio da tua família, lá onde você trabalha. Eu não sei. Pode ser que essa seja a sua sexta-feira. Dá para você dizer? Em quarto lugar, uma coisa que está ligada à maldade: sofrimento. Jesus sentiu dor física e emocional em grande nível e grande escala. Quem sabe você está sofrendo uma doença grave. Você sabe, doenças que a gente chama de psicossomáticas, produzida pelas emoções, produzida pela mente, que vai afetar o teu organismo. Não é um órgão que está com defeito congênito, um defeito, não é? Que vem da sua herança genética. Não. Você está sofrendo dor, está sofrendo enfermidade por uma dor terrível, por alguma coisa que te fizeram. Ou quem sabe você está com uma enfermidade grave que produz dor. Quem sabe essa é a sua sexta-feira. Pastor, eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo uma dor física ou está sofrendo uma dor emocional por alguma coisa. Mas eu queria que você repetisse. Vamos lá? Isso tudo Jesus passou. Jesus passou por isso tudo que eu estou apresentando para vocês. Quinto lugar, o que representa a sexta-feira? Abandono. Uma das coisas mais terríveis, porque o ser humano é um ser social. Ele depende das relações sociais para se desenvolver. Jesus, sabe quem estava mais perto? Quem é criticado à beça? Quem estava mais perto, diz o texto de Mateus 26, 58. E Pedro, de longe, era o que estava mais perto. Via tudo acontecer com Jesus. E o restante? E os outros 11? Sumiu. Tomou Doril. Caiu fora. Quem sabe, essa é a sua sexta-feira. Abandonado por um marido, abandonado por uma mulher, abandonado por filho, abandonado por irmão, abandonado por amigo, não sei. Essa pode ser a sua sexta-feira. E o abandono é algo terrível nas emoções das pessoas. Pode ser que você está vivendo isso. Uma mulher fiel, uma mulher trabalhadora, uma mulher que cuida de filhos, e esse cachorrão safado te deixou por uma sirigaita, sofreu um abandono. Ou pode ser o inverso: você é um homem de verdade em todos os aspectos, honesto, sincero, mas só que a sua mulher, uma mulher leviana, foi embora. Isso pode acontecer. Você, uma pessoa que tem carência, um filho muito bem de vida, te abandonou, te deixou para lá. Eu não sei. Essa pode ser a sexta-feira de alguém. Dá para você falar com força aí? Vamos lá. Em sexto lugar, o que Jesus passou e que pode ser a sua sexta-feira: zombaria. Desce daí da cruz, tu não é o Cristo. Não consegue nem te salvar a si mesmo. Jesus foi zombado, ridicularizado, debochado. Bullying, a palavra nova. Agora preste atenção uma coisa. Eu e você sofremos zombaria e eu sou PhD nisso. Eu sou doutor, é só você entrar nas minhas redes sociais que você vai ver. Então, você ser zombado e não pode fazer nada é uma coisa. Agora, você ser zombado e você ter o poder de parar a zombaria é outra. Vamos para Jesus? Preste atenção. Em Mateus, capítulo 26, versículo 53, vocês conhecem o episódio. Na verdade, queriam cortar o pescoço do assistente do sumo sacerdote, mas pegou na orelha. Aí Jesus falou: guarda essa espada, rapaz. Se eu rogasse ao Pai, Ele me enviaria agora 12 legiões de anjos. Então vamos para a conta. Naquela época de Jesus, uma legião romana possuía entre 5.000 a 6.000 soldados. Então eu vou fazer a conta menor: 5.000. Jesus está dizendo que se ele rogasse ao Pai, Deus mandava 60.000 anjos. Agora, para você entender a conta, lá no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, quando a Síria queria invadir Jerusalém, Deus envia um anjo. Quantos anjos?
e mata 185 mil soldados. Um anjo matou 185 mil. Quer fazer a conta? Quer multiplicar 60 mil por 185 mil? Vai dar alguns bilhões. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Se eu rogasse ao Pai, eu acabava com tudo isso agora. Eu destruía o planeta Terra, eu matava todo mundo e voltava para a minha glória. Então, Jesus sofreu uma zombaria e ele podia ter parado, mas ele cumpriu um propósito. Quem sabe você está sofrendo zombaria, deboche, bullying, é um propósito. Deus está estruturando o teu emocional. Você está sendo ensinado a se controlar. Talvez a tua sexta-feira é zombaria. Dá para você dizer aí com força? Vamos lá? E em último lugar, o que é que representa a sexta-feira? A morte. Jesus morreu. Quem sabe mataram teus sonhos. Quem sabe mataram a tua alegria de viver. Você era uma pessoa alegre e feliz, hoje é murcho. Vive de cabeça baixa, triste, por coisas da vida. Quem sabe você está morto espiritual. Está aqui na Santa Ceia, mas você morreu espiritualmente. Não sei. Ou quem sabe alguém da tua família. Hoje mesmo pela manhã nós perdemos um excelente diácono. Um excelente diácono que servia há anos à igreja, teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu. Então quem sabe você está vendo um tempo que você perdeu alguém real, morte real. Alguém da família, alguém chegada. Essa é a sua sexta-feira. Então diga pela última vez, vamos lá? Chegou domingo. O que é que representa o domingo? E aí nós vamos mudar o disco. É domingo. A sexta-feira passou. Essa vai ser a frase que você vai dizer no final de cada tópico. O que é que representa o domingo? Que é a ressurreição de Cristo. Então vamos lá. O que é que representa? É profético para você. Você que tem passado sexta-feira e talvez eu nem citei a tua sexta-feira, mas ela é válida. Eu só falei isso aqui. Eu disse aqui de manhã e vou repetir. Aqui na igreja tem grandes pregadores. Graças a Deus, a Devec tem pregadores melhores do que eu, mais profundos do que eu, que tem uma graça para pregar melhor do que a minha. Mas eu sou pastor e eu sei como pregador, e eles têm, estão aqui, está aqui, pastor Dilton, está aqui, Elson, tem outros pregadores aqui e outros pregadores nas igrejas. Você sabe que muitas vezes você leva uma semana para construir uma mensagem. De vez em quando vai até mais. Você estuda 1 hora, estuda 2 horas no outro dia, estuda 3 horas no outro dia, mais 2 horas no outro, mais 1 hora, quebra a cabeça. E de vez em quando passa de uma semana. De vez em quando, Deus te dá uma revelação e rapidamente. Eu estava orando a Deus, dizendo o que é que eu vou pregar na Santa Ceia. E aquilo veio na minha mente. Em 10 minutos, Deus me deu essa mensagem. Em 10 minutos. E o Espírito Santo falou no meu coração, pregue isso, porque eu vou tirar muita gente que está na sua sexta-feira. É profético. Vai ter domingo para você. Então vamos lá. O que é que significa domingo? É profético. É para quem receber um novo dia. Vem aí um novo dia. Vai brilhar o sol da justiça. A sexta-feira vai passar. Vem um novo dia para você, queridão. Faça igual a Paulo. Paulo, em Filipenses 3, 13 e 14, ele diz assim: uma coisa eu faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sexta-feira, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, domingo. É o apóstolo Paulo que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, aflições e perseguições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, está falando da sexta-feira, apanhou, tomou varada, teve que fugir, tomou pedrada. Mas ele vai dizer, mas o Senhor de todas me livrou. Domingo. Tem sexta-feira, mas vai ter domingo, é o primeiro dia da semana. Essa semana da tua vida vai passar.
Você então vai dizer, é domingo? A sexta-feira passou. Bota aí na tela. Tá aí, ó. Ó, tá aí, ó. Vamos lá? Se é domingo, meu filho, profético para você. Dia de alegria. Discípulos tristes, as mulheres tristes, mas Jesus ressuscitou, dia de alegria. Vocês conhecem o texto do Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, sexta-feira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer, domingo. Agora preste atenção, eu já expliquei isso, já preguei sobre isso. O tempo de sexta-feira, o tempo de choro é limitado. O choro pode durar uma noite, está limitado. Mas o tempo da alegria de domingo, mas a alegria vem ao amanhecer, só diz quando começa. Não tem limite. Significa que o tempo de alegria na tua vida vai ser maior do que o tempo de tristeza. Vamos lá, diga aí, vamos lá. O que é que o domingo representa? Profético, para quem quer receber. O impossível acontece. O impossível acontece. A vida vence a morte. O impossível acontece. É profético, filho. Eu não vim aqui brincar de pregar uma mensagem. É profético. Quem sabe você está com uma enfermidade incurável. É impossível o médico curar, mas hoje é o teu domingo e você vai ser curado pelo poder do nome de Jesus. Quem sabe uma causa na justiça que você diz, ninguém consegue vencer isso. É domingo. O impossível vai se tornar possível e você vai vencer. Quem sabe um problema conjugal, quem sabe um problema de família, quem sabe um problema no trabalho, quem sabe um problema no teu negócio, não tem como resolver. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Se tem domingo, o impossível se torna possível. Vai acontecer coisa na sua vida que ninguém pode fazer. Repita aí, vamos lá, irmão. Aleluia. Se é domingo, em quarto lugar, tem ressurreição. Ressurreição é mudar de estado, sair da morte para a vida, surgir para a vida. Esse é o significado, é uma mudança radical de estado. Quem sabe, teu casamento está precisando de uma ressurreição. Tua família, tua vida espiritual, teu ministério, tua chamada, por causa da ressurreição de Cristo, meu irmão, dessa mudança radical, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas eu tenho notícia boa para te dar, o céu não está vazio, ele está sentado no alto e sublime trono. Você não está vazio, Ele habita em você através do Espírito Santo. E você não está sozinho, Ele está com você. E a terra não está vazia, a terra está cheia da glória do Senhor e da presença do Senhor. A igreja não está vazia, Ele está aqui. Dá para você dizer aí com força, meu irmão, vamos lá. Em quinto lugar, se é domingo, é dia de vitória. Mas por favor, eu não estou falando de qualquer vitória. Eu não estou falando de vitória que qualquer pessoa pode conquistar. Quando Jesus morre e ressuscita, ele conquista 4 vitórias incomuns. A vitória contra a limitação da matéria, a vitória contra a morte, a vitória contra o pecado e a vitória contra o inferno. São 4 vitórias que ninguém conquista. São vitórias incomuns.
Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 53. Convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isto que é mortal se revista de imortalidade, quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória em comum. Vitória contra a limitação da matéria, vitória contra o pecado, vitória contra a morte, olha, vitória contra o inferno. Então eu quero profetizar para você: é domingo, tem vitória em comum. Ninguém pode te dar. Não tem governo, não tem parente, não tem amigo, não tem nada, não tem patrão. Deus tem vitória em comum para você. Coisas espetaculares para a sua vida. Se você crê, diga aí com força, meu irmão. Em sexto lugar, penúltimo lugar, se é domingo, é o que aconteceu com Cristo e o que acontece com você e comigo. Um futuro melhor está à sua frente. Analise comigo. O Cristo da sexta-feira, a sexta-feira não começa a sexta-feira. É o Cristo de Isaías 53. Homem de dores, não tinha parecer nem formosura, era desprezado, esforçado nos trabalhos, os homens menosprezavam. Ele era o Cordeiro de Deus. Esse é o Cristo da sexta-feira. Mas o Cristo do domingo, meu irmão, o Cristo do domingo já não é mais o Cordeiro, é o leão da tribo de Judá. O Cristo do domingo é aquele que está em Apocalipse 1:5. Ele é o primogênito dentre os mortos, isso é, o primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. O Cristo do domingo é o de Apocalipse 1:18. Eu que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora, olha a diferença do Cristo da sexta-feira. O que foi crucificado, o que colocaram uma coroa de espinho, o que escarneceram, o que debocharam, que as pessoas desprezavam, que não tinha parecer nem formosura, isso é, não era bonito nem era atlético, era homem de trabalho. Esse é o Cristo da sexta-feira. Agora, olha o Cristo do domingo. Está em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo de número 12, e Apocalipse 19, o texto que mostra a partir do versículo 11. Quando João, que está recebendo a revelação do Apocalipse, ele olha e vê entre os castiçais um, cujo o cabelo branco como a lã, o seu rosto brilha como o sol do meio-dia, os seus olhos são como chama de fogo, ele está vestido de um linho branco puro e fino, ele tem um cinturão de ouro, e ele tem os seus pés como do latão reluzente. João, quando olha e vê a glória e o poder, ele cai. Aí você vai para Apocalipse 19, diz que na cabeça dele tem muitos diademas, isso é muitas coroas, não é coroa de espinho. Da sua boca sai uma aguda espada. Ele, lá na sexta-feira, estava sozinho. Quem estava mais perto era Pedrão vendo de longe. Agora, meu irmão, o Cristo do domingo diz que ele vem num cavalo branco, acompanhado dos exércitos dos céus. E na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu não sei se a tua sexta-feira você está passando um bocado apertado. Eu não sei se nesse tempo a coisa está feia para você. Mas se tem um domingo, um futuro melhor está à sua frente. Diga aí com vontade se você crê. Vamos lá. Vai passar. Diz aí para 2 ou 3 que está perto de você: sexta-feira vai passar, é domingo. Diz aí, meu irmão.
Abençoa quem está do teu lado. Em último lugar, é domingo, ele voltará. Olha o que acontece com a volta dele. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Mistério é aquilo que não é revelado ao homem, que a mente humana não alcança. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados juntamente com eles. Permita-me fazer uma conjectura teológica sem cometer heresia. Toda conjectura teológica você pode fazer desde que não cometa heresia. O próprio texto está dizendo, Paulo está dizendo, eis que vos digo um mistério, algo não revelado. Mas a gente pode conjecturar, num momento, unidade indivisível de tempo. Ninguém calcula o momento. Se pegar gravar isso aqui que eu vou fazer, ó. Isso aqui pode se calcular o tempo. Milésimos de segundos, não sei. Centésimos de segundo, não sei. Isso aqui se calcula. Momento não se calcula. E por quê? Nós falamos do rapto da igreja. Em um momento, a igreja vai ser arrebatada. Então vamos para a conjectura. Efésios 2:2 diz que Satanás é o príncipe das potestades do ar. Satanás habita no espaço sideral. Ele, com toda a sua corja de demônios, de principados, de príncipes, de dominações, de hostes espirituais da maldade. Quando a igreja for arrebatada, nenhum demônio, nem Satanás vai perceber. Então vamos comigo. Você sabe, tanto é que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 5,8, vigiai e sede sóbrios, porque o diabo anda em derredor, por perto, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Paulo, falando para a igreja em Efésios 4:27, diz que você não deve dar lugar ao diabo. O que eu vou falar aqui não é para você ficar assustado, é uma verdade, mas eu tenho uma outra para te dizer. Para cada habitante do planeta Terra, não é para cada crente não. Para cada habitante do planeta Terra tem uma cambada de demônios para te observar em tua volta. Ai meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Quase que crente faz sinal da cruz. O sangue de Jesus tem poder. Fique tranquilo, porque a Bíblia diz que Satanás, com a sua cauda, levou 1/3 dos anjos do céu. Isso é matemática. Se ele levou 1/3 dos anjos do céu, significa que Deus ficou com 2/3. Então, para cada capeta tem 2 anjos do céu. Se tiver 10 capetas em tua volta, tem 20 anjos do céu em sua volta. Então fica tranquilo. Mas eu acredito que quando a trombeta soar, o rapto da igreja, essa capetada toda, que vive tentando me perturbar e te perturbar, que tenta de tudo que é maneira te atingir, rapaz, vai começar a voltar para o espaço sideral e dizer, Lúcifer, aquele crente que eu perturbo lá na Devec Penha, sumiu. Vai chegar um outro demônio e vai dizer, olha, Lúcifer, eu estava quase derrubando esse crente lá em Curitiba. Estava quase. Sumiu. Vai chegar outro, olha, um crente lá nos Estados Unidos, eu já estava toda a engenharia montada, estava perto de derrubar ele, sumiu. Vai chegar capeta de tudo que é lugar do planeta Terra. Sumiu assembleano, sumiu batista, sumiu da Universal. Sumiu, não sei, sumiu. É o rapto da igreja. A igreja vai ser arrebatada porque ele voltará. Agora não tem só isso não. 1 João capítulo 3, versículo 2, o texto diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, o veremos. Eu e você vamos receber um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Ninguém gostou. Fica sofrendo então, irmão. Quer ficar com dor? Quer passar mal?
você vai ter, porque ele vai voltar, você vai ter um corpo glorificado. Mas não é só isso não. Jesus falou em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, não tenham medo, não fique com medo. É o que Jesus está dizendo, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito: vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez, para que vocês estejam comigo para sempre. Então, além de você ter um corpo glorificado, fica tranquilo que não é minha casa, minha vida. Fica tranquilo que não é barraco, mas lá no céu tem uma morada em ruas de ouro para cada um de vocês, para cada um de nós. Mas não para por aí. Aí você vai para Apocalipse capítulo 21, uma síntese do versículo 1 ao 7, o que João está descrevendo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe mais. E eu vi a nova Jerusalém descendo do céu como uma esposa ataviada para seu marido. E aí ele ouviu uma voz dizendo: olha aí está o tabernáculo de Deus, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem dor, nem pranto, porque já as primeiras coisas se passaram. E o que estava assentado no trono disse: escreve, porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aquele que quiser, venha e beba de graça da fonte da água da vida. Ao que vencer, herdará todas essas coisas, porque ele vai voltar, vai começar o dia da eternidade. Não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai passar mal, não vai ficar doente. De eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade, você viverá para sempre com ele. É domingo! Repete aí, irmão. Meu amado irmão, creia nisso. Eu estou pregando a palavra de Deus. Cristo teve a sua sexta-feira. Você e eu também temos a nossa sexta-feira. Pode ser que a nossa sexta-feira não seja igual, mas eu garanto para você que quando o domingo chega, é o domingo da vitória, é o domingo do novo dia, é domingo de alegria, é domingo de ressurreição, é o domingo com a certeza de um futuro melhor. Por que tudo isso? Porque se existe o domingo, é porque ele vai voltar.